Minha querida. Já faz muitos anos que esta ciência mantém a minha vida. Se os meus dias não podem ser prolongados além dos limites normais, então devo culpar somente a mim e não ao conhecimento sagrado. Comecei tarde demais a vida de sábio e na juventude, como tantos outros, gastava minhas forças e a essência vital. Agora elas acabaram e o desgastado mecanismo da máquina corporal deve parar. Mas, querida filha, vou aproveitar o assunto para dar-lhe alguns conselhos. Há muito tempo que pretendia fazê-lo, mas nunca me decidia. Espero que você fique firme e me escute com aquela calma que eu tenho o direito de exigir da minha pupila. Vou tentar, papai. Murmurou Dagmara, levando aos lábios a mão do ancião. Eu, realmente, devo despedir-me de você, fisicamente, mas para seu consolo e manutenção vou deixar, em primeiro lugar, uma modesta poupança, suficiente para garantir a sua independência. Em segundo, deixo algo muito mais valioso, o conhecimento que lhe abrirá um vasto campo de trabalho útil. Você estará em condições de amenizar o sofrimento do próximo, e fazer o bem é um enorme prazer. Mas para aprender a dar-lhe o devido valor e utilizá-lo, é preciso submeter-se às condições específicas correspondentes. Em primeiro lugar, não fale a ninguém do seu conhecimento, pois irá despertar somente inveja e calúnias. Use-o somente em pobres, humildes e desafortunados, dos quais o cruel destino retirou os últimos meios de vida e para os quais a saúde é equivalente ao pão de cada dia. Leve a salvação e a luz aos miseráveis casebres e covis. E vendo suas lágrimas secarem e a esperança renascer, você sentirá uma paz e alegria que serão a sua recompensa por muitas inevitáveis contrariedades da vida. Tente o quanto possível evitar pacientes ricos e fortes. Seus sofrimentos geralmente são frutos de vícios e abuso de prazeres, e, por isso são um castigo merecido, e além disso, são amenizados pelo conforto e certeza de um futuro garantido. E o principal, não procure entre eles algum ideal. Absortos exclusivamente na parte material da vida, eles não são capazes de compreendê-lo e nem se dignam a procurá-lo. Quando digo materialista, não estou me referindo às pessoas que negam Deus, e são vaidosos adeptos de uma ciência limitada. Materialista é um escravo da carne, dos prazeres baixos e instintos animais, que, com suas paixões desenfreadas, rebaixa a própria dignidade humana da qual tanto se vangloria. São espíritos indisciplinados, cruéis como animais selvagens e que não reconhecem nenhuma lei, exceto a da satisfação das próprias vontades, desprezando ao mesmo tempo qualquer obrigação, qualquer fé e qualquer amor puro e desinteressado. A relação com tais pessoas é difícil para o ser humano purificado. Principalmente quando ele está encantado pelo sonho, elevado pelo entusiasmo da pregação e cego pela própria luz, imaginando que consegue iluminar e transformar estes escravos de Mammon, N-Dutrad, deus da fortuna dos antigos sírios e judeus, cuja autoestima e tendência aos vícios é mais dura que o granito dos obeliscos. Ai do idealista que não perceber que esta mudança deve ser feita lentamente com a frieza de um cirurgião e a paciência de uma formiga. Devese semear um solo não preparado sem nenhuma esperança de colheita. É terrível o momento quando cai a venda que cobre a visão do entusiasmado sonhador e diante dele aparece, em toda a sua nudez, a asquerosa realidade, a achincalhada realidade do cotidiano, despida de tudo o que cobria e enfeitava a sua miséria. Ai daquele que, nesse difícil momento, deixar cair das mãos o seu facho de luz, pois o fogo, ao se apagar, queimará a ele próprio, deixando somente um cadáver vivo que o espírito abandonou. É sobre este desastre espiritual que queria preveni-la, minha querida filha. Dagmara, pálida e trêmula, ouvia-o e, de repente, lágrimas jorraram de seus olhos. Pai! Exclamou ela, com certo rancor. Por que você me tirou a minha fé simples e a feliz ignorância, inculcando em mim esta moral inaplicável e esta procura de um ideal que nunca vou encontrar? Agora você está indo embora e deixando-me sozinha nesta multidão que irá odiar-me e ofender-me e da qual estou separada por convicções incompreensíveis para ela. Não seria melhor morrer do que saber de antemão que vai ser vencida e infeliz? Esta explosão de infelicidade e tristeza da filha fez o coração de Detinen apertar-se dolorosamente, pois a acusação era justa. Ele tirou dela tudo e, em troca, não deu nada. Ele a separou dos seus semelhantes e na hora da luta, a abandona sozinha somente com o que ela aprendeu. Mas, trazendo à memória a clara imagem do mago e suas últimas palavras, ele afastou energicamente a fraqueza momentânea. Endireitando-se rapidamente, ele agarrou a mão de Dagmar e com a voz firme e convincente disse: tudo o que você desabafou é a amarga verdade, minha filha. As pessoas vão odiar, invejar, caluniar e não vão entendê-la. Entretanto, você não pode evitar esta luta, esta tortura moral,
Quando a dúvida e a indignação contra os seus carrascos inesperados entrarão em luta com a fé adquirida e o conhecimento das leis inabaláveis, diz, lutando a sua alma desesperada. Qualquer pessoa deve passar pelo crisol destes sofrimentos, e se nesta difícil hora ela sair vencedora, abandonará o nosso sombrio inferno, libertar-se-á dos grilhões da carne e elevar-se-á às claras regiões do reinado da verdade eterna. É para esta vitória que você deve preparar-se e, depois, lutar. Deixando atrás de si a turba que a ofende, você elevar-se-á à altura do seu conhecimento, como numa luminosa biga, esclarecida e apaziguada com o puro ensinamento dos magos ao qual, somente então, dará o devido valor. Você não mais precisará levar a luz às pessoas, você arvorará como Moisés fez com a cobra de cobre, e quem se aproximar desta luz com fé, ficará curado de suas fendas e renascerá para uma nova vida. Mas quem não crer, voltará a cair na escuridão da redenção e de novas provações. É exatamente assim, minha querida, que se deve entender a missão dos grandes e pequenos pregadores da verdade, suportar sozinho a provação com sofrimento, queimar o corpo para renascer das cinzas como um ser desapaixonado que não mais odeia e não se distrai com sonhos irrealizáveis, mas, devido à harmonia dos sentimentos, delicia-se, inabalável, com a suprema bem-aventurança da alma humana, aplicando o seu conhecimento não para indivíduos, mas para toda a humanidade. Se você me entendeu bem, então enfrentará corajosamente as provações que a aguardam, pisando em espinhos e desprezando a dor e as feridas, só para alcançar o luminoso objetivo. Dagmar ouvia-o, ruborizando e empalidecendo. Ela entendeu as palavras de Dettingen, mas aquela humanidade a qual ela devia sacrificar o seu conhecimento e trabalho e pela qual iria passar por grande desespero no seu trabalho, não tinha para ela uma forma definida e não a atraía. Repentinamente, surgiu nela um sentimento único, despertou a vontade de felicidade, amor e fé em seus semelhantes, ânsia pelo idealismo, que enfeita tudo o que lhe é caro e ao qual as pessoas se aficionam, sofrendo, mas sem perder a esperança. E por que exatamente ela deve desistir de tudo, isolar-se, matar todas as suas ilusões, e tudo isso pela humanidade ingrata, por um objetivo distante que lhe parece impossível de atingir? Pai! Exclamou ela, caindo de joelhos e virando o rosto febril para Dettingen. Não morra. Não me abandone sozinha com esta carga de conhecimento e responsabilidade que estão acima das minhas forças. Meu espírito orgulhoso e rebelde não conseguirá nem submeter-se nem perdoar. Apavora-me cumprir esta missão que irá retirar dos meus olhos a venda que oculta de mim os defeitos humanos. O ideal que você descreveu é detestável para mim. Parece-me que a impessoalidade e a passividade que este ideal exige é um egoísmo supremo, disfarçado pelo apelido de altruísmo e beneficência. Você diz que vou parar de odiar, mas, em compensação, também não vou mais amar, não mais me distrairei com sonhos, e absorta numa indiferença harmônica, vou observar impassivelmente a luta e sofrimento dos outros. Sinto que isto está acima das minhas forças e que, sem você, não estarei em condições de viver entre estas pessoas, das quais tudo me separa, convicções, a moral e o conhecimento. Não morra, pai, e não me deixe sozinha, para que eu tenha pelo menos um ser que possa amar sem perigo. Dettingen atraiu-a para si e beijou-a na testa. Minha querida! Nunca na minha vida lamentei tão amargamente por ter gasto com tanta leviandade o capital da vida. Você acha que eu iria embora se pudesse ficar? Mas você está envolvida na própria infelicidade. Será que esqueceu que somente o meu corpo irá morrer? O meu espírito permanecerá com você, irá amar e cuidar de você como nesta vida. Você irá invocar-me e conversaremos, e então, poderei melhor do que agora explicar-lhe os problemas da vida e esclarecer as suas dúvidas. Vou ajudá-la na sua luta e recebê-la na entrada do mundo invisível, aonde, espero, você chegará solene e purificada. Não, pai, isto não será a mesma coisa. Aprendi o suficiente e sei que quando a matéria se desintegrar, haverá entre nós o invisível. Estaremos em dois mundos diferentes, controlados por leis imutáveis. E o meu espírito confuso e abalado pelas preocupações da vida conseguirá manter o equilíbrio e a concentração necessários para invocá-lo? Não é à toa que os iniciados se isolam e fogem das pessoas vulgares, preparando-se para entrar no mundo invisível e comunicar-se diretamente com os espíritos livres. Dettingen suspirou. Confiei demais em suas forças, minha querida, e o seu pessimismo simplesmente me assusta, parece-me estar ouvindo outra pessoa e não a minha orgulhosa e corajosa Dagmara. Aliás, espero que esta fraqueza seja temporária. Mas vamos deixar este pesado assunto para outro dia. Dettingen tentou mudar de conversa, mas a jovem estava tão nervosa e preocupada, parecendo que suas lágrimas não teriam fim. Abatida de corpo e alma, ela, finalmente,
foi para o seu quarto. Com a cabeça pesada e o coração apertado, ela deixou-se cair na poltrona e o seu sombrio e cansado olhar ficou vagando pelos objetos à sua volta. Olhou para o crucifixo de marfim instalado num nicho e depois para o retrato do pastor. Os olhos claros e bondosos do velho pareciam encará-la com súplica e participação. De repente, ela lembrou um episódio de sua infância que a impressionou muito. Heiger estava perigosamente doente de tifo e os médicos não davam nenhuma esperança. A esposa do pastor, chorando copiosamente, chegou ao gabinete de trabalho do marido onde já estava Dagmara, toda desconsolada. Ambas choravam amargamente quando a tia Matilde chamou Dagmara para perto de si e disse: "Vamos rezar. Se os homens não conseguem salvá-lo, vamos apelar para a misericórdia do Senhor, que é onipotente." As duas ajoelharam e começaram a rezar com profunda fé e fervor. A prece tinha palavras simples, misturadas com lágrimas, mas o apelo que se elevou ao altar do Eterno era puro e fervoroso. Por nenhum momento Dagmara duvidou da bondade de Deus e da misericórdia de Cristo, seu Filho divino. Dagmara tinha esperanças e aguardava que eles desceriam dos céus para visitar o pastorado e devolveriam a vida e a saúde ao seu fiel servidor. E a esperança não foi em vão. Naquela mesma noite o pastor caiu num sono profundo, durante o qual aconteceu uma crise benigna. Na manhã seguinte a tia Matilde acordou Dagmara com beijos e dizendo, com lágrimas nos olhos: "Levante-se, querida. Vamos agradecer ao Senhor por sua infinita bondade. Ele ouviu a nossa prece. O tio vai viver." Dagmara passou a mão pelos olhos úmidos. Seria aquela lembrança um aviso? Não deveria ela agora rezar pelo pai? Mas esse pensamento foi passageiro e Dagmara, sem forças, fechou os olhos e encostou a cabeça no espaldar da poltrona. Ela sabia de antemão que agora sua prece seria inútil, pois tudo acontece de acordo com as leis imutáveis e se a força vital do seu pai estava esgotada e iniciara-se a separação do espírito do corpo, então nada no mundo poderia pará-la. E o grande Espírito Divino, em sua infinita sabedoria, não interromperia esta separação somente porque um átomo racional qualquer sentia-se muito infeliz com a realização daquela lei da transformação, que diz, morrer para renascer de novo e aperfeiçoar-se continuamente. Tomada por uma inquietação nervosa, Dagmara levantou-se e andou pelo quarto. Depois, parou diante da mesinha de cabeceira sobre a qual havia um evangelho que, certa vez, o pastor lhe presenteara para consolo nos momentos difíceis da vida. Dagmara pegou o livro e inconscientemente um sorriso amargo passou por seus lábios. Há quantos anos não abria aquele livro, fonte limitada de força e consolo para tantos milhões de pessoas? O que poderia lhe dizer um livro que ela analisava com critério científico e procurando uma interpretação hermética? Mesmo assim, Dagmara guardava-o com todo cuidado, como lembrança de um sonho feliz, um brinquedo preferido que sempre lembrava o mundo de fé, consolo e esperanças que aquele livro lhe desvendava antigamente. Lembrou novamente como a tia Matilde, nas horas difíceis, pedia conselhos ao Evangelho, abrindo em qualquer página. Dagmara automaticamente enfiou os dedos entre as páginas, abriu o livro e empalideceu emocionada lendo as linhas indicadas pelo dedo. Num dos lados ela leu: "Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino de Deus", e no outro lado: "Muito tenho ainda a dizer-vos, mas vós agora não o compreendereis." Trêmula, fechou o livro, beijou-o e recolocou no lugar. O livro sagrado deu a resposta às questões que a atormentavam e esta resposta, séria e profunda, impressionou a jovem. Não estava ela orgulhosa das partes da ciência que havia adquirido? E mesmo assim, continuava tão incapaz de compreender e aplicar o conhecimento superior quanto os ignorantes ouvintes do Filho de Deus. Pálida e emocionada, Dagmara sentou-se novamente na poltrona. Sentia-se fraca, a cabeça parecia pesada como chumbo e pelo corpo corria um tremor nervoso, cada nervo tremendo da forte emoção pela qual acabará de passar. Mas, aos poucos, foi tomada por um estranho torpor. Não estava dormindo nem acordada, seu corpo parecia paralisado, mas ela, entretanto, sentia-se pairando sob o teto do quarto, cujas paredes foram se abrindo e afastando aos poucos e finalmente desapareceram na distante penumbra. Agora, diante dela estendia-se uma clareira verdejante e florida, iluminada pela forte luz do sol. Ela saiu andando por um pitoresco prado, encontrando, por vezes, outras pessoas que passeavam e que a cumprimentavam pacífica e em silêncio com um bondoso sorriso. Logo notou no horizonte uma grande floresta cuja densa mata atraía irresistivelmente. Dagmar entrou corajosamente sob a sombra de árvores seculares e apressou o passo, apesar da penumbra existente sob os densos galhos que se entrelaçavam no alto. E, de repente, saiu numa grande clareira em cujo centro se elevava uma pirâmide de pedra.
Acima do pesado portal, sobre a entrada, via-se uma inscrição feita a fogo: não existe retorno para aquele que passar pela minha porta. Isto, provavelmente, deve ser assim porque a saída é do outro lado, pensou Dagmara. Subiu corajosamente os degraus de mármore e bateu à porta de bronze, que se abriu imediatamente com um estrepitoso rangido, e Dagmara entrou. Por um instante, ela parou, olhou para trás e assustou-se. Tudo o que existia atrás dela desvaneceu-se e desapareceu num sombrio abismo que se escancarou diante da entrada da pirâmide. Mas a porta se fechou com um estrondo e impediu-a de continuar olhando. Preciso logo encontrar a saída do outro lado e sair deste lugar horrível, pensou ela, olhando em volta com medo e curiosidade. Ela se encontrava numa enorme sala cuja abóbada ia para o alto e parecia perder-se no infinito. Por todos os lados reinava uma misteriosa penumbra e Dagmara vislumbrou no centro da sala uma gigantesca estátua. Ao longe via-se uma luz avermelhada como a de um incêndio. A porta de saída deve estar lá, pensou, e correu naquela direção. Mas, ao passar perto da estátua, parou e começou a examinar com espanto a estranha figura sobre um pedestal fosforescente. Era a imagem de uma mulher com 2 rostos e 4 mãos no torso fechado. O rosto virado para Dagmar era imponente, de uma beleza sóbria, e os olhos brilhantes, indevassáveis e desapaixonados olhavam para ela. Esta estranha imagem segurava na mão uma tocha cujo fogo cortava com seus raios de luz ofuscante a escuridão. Sou a força do bem, o verdadeiro conhecimento, a sabedoria dos magos. Conheço todas as leis e já não cometo erros. Aqueles a quem dirijo, eu conduzo através dos arcanos do saber para a suprema delícia da harmonia e, com o trabalho sem cansaço, abro aos meus seguidores os mistérios da criação, transformando o escravo da carne no senhor da luz. Das profundezas da dúvida e do sofrimento, ele irá elevar-se para as regiões da luz eterna, dotado do poder de olhar para o abismo sem sentir tonturas e aspirar os aromas do mal, que passarão por ele sem afetá-lo. E agora, indecisa e curiosa criança, veja o meu segundo rosto, antes de prosseguir no seu caminho. Por mais que eles sejam diferentes na aparência, são na realidade a mesma coisa. Do nosso contraste nasce a harmonia final, alcançada somente com o conhecimento do bem e do mal. A cabeça iluminada escureceu, a luz da tocha apagou-se e a estátua virou-se para ela com a sua outra parte. Dagmara tremia e olhava com horror o rosto escuro que apareceu. Ele respirava orgulho e crueldade e seus grandes olhos brilhavam com força sombria. Aquela figura ameaçadora segurava na mão abaixada uma tocha cujo fogo fumacento iluminava com luz da cor do sangue o abismo que se abria a seus pés, no fundo do qual aglomerava-se uma multidão de seres humanos, vomitando maldições e soltando lamentosos gemidos. Sou a força do mal. Também tem um nome de ciência, mas dentro dela procuro os segredos das forças ocultas da natureza que me dão o poder de fazer o mal. A minha luz cega a pessoa que me obedece e a força letal com a qual eu armo esta pessoa transforma-se em sua própria fraqueza e morte. Ele aprende a causar sofrimentos, satisfaz-se com a vingança conseguida, faz o mal pelo mal e sofre ele próprio, pois o mal é a privação e o sofrimento, mas também é o primeiro passo em direção ao bem. Tudo saber para tudo amar, este é o objetivo. Todo ser passa pela escola do meu conhecimento. Quando você tornar-se poderosa no mal, mas só utilizar as armas de destruição para fazer o bem, somente então estará apta para ser aprendiz da minha iluminada irmã, representante do conhecimento puro, impossível de compreender sem estudar a questão do mal. Entretanto, o caminho é longo, e são pesados os ferimentos e machucados que sofre todo ser antes de alcançar as portas do céu e abri-las com a chave do mal purificado. Nesse instante uma névoa cinzenta cobriu a estátua. Tremendo de medo e emoção, Dagmara correu na direção da luz distante, onde supunha que ficava a saída. Mas, lá chegando, viu que a luz provinha de uma grande fogueira, formada de um monte de tochas. A luz avermelhada iluminava um altar sobre o qual havia um enorme livro selado com 7 selos. Um ancião, em trajes brancos, debruçava-se sobre ele e parecia estudá-lo. Seu rosto refletia cansaço e o suor abundante escorria de sua testa. Bondoso ancião! Poderia indicar-me a saída desta sala? Não posso sair por onde entrei, pois a inscrição sobre o portão diz que não há volta para aquele que passar por aquela porta, pediu Dagmara, aproximando-se indecisa do velho. Um sorriso enigmático passou pelos lábios do ancião. Você leu as palavras sem entender-lhes o sentido. Mas leu certo, para você não existe volta. Ver, penetrar nos mistérios e depois sair pela mesma entrada só é possível aos eleitos. Veja este livro. Somente uma mente purificada pode lê-lo sem quebrar os selos. Quanto a você, pegue uma das tochas da fogueira e vá iluminar a escuridão, e
Que não aconteça com você o que aconteceu com Prometeu, consumido pelo fogo celestial que havia roubado. Lá está, a porta que conduz à trilha da vida. O velho esticou a mão e, no mesmo momento, escancarou-se com estrondo uma porta de bronze que Dagmara não havia notado antes e na sala penetrou uma lufada de ar úmido e frio. Dagmara estremeceu. Lá fora havia a escuridão da noite, relâmpagos cortavam o céu negro e a chuva, aos borbotões, açoitava as rochas pontiagudas que apareciam sob a luz dos relâmpagos. Indecisa, mas sentindo-se impelida por uma força irresistível, Dagmar aproximou-se da fogueira e agarrou uma tocha, apertou-a contra o peito e dirigiu-se à porta. Mas ao olhar para fora, estremeceu e parou. Vá! Disse o velho. Você leva a luz que lhe abrirá os olhos. Você verá os pensamentos das pessoas, através da carne, ficará horrorizada com os seus ferimentos espirituais e tentará amenizá-los. Mas, pelo bem recebido, eles a recompensarão com o mal. Apesar disso, você deve seguir sempre em frente, se quiser alcançar o objetivo do caminho empreendido. Com todo o corpo tremendo, Dagmar atravessou a soleira da porta e parou novamente. Diante dela, a perder de vista, estendia-se uma cordilheira de rochas por entre as quais passava uma trilha que mal dava para se notar, que tinha de um lado rochas escarpadas e do outro lado profundos abismos. Sob a luz esverdeada dos relâmpagos, aquele quadro tornava-se ainda mais terrível e Dagmara ficou em pânico, a consciência de que estaria sozinha naquela perigosa jornada deixava-a angustiada. Dagmara virou-se, querendo voltar para a pirâmide, e viu-se, de repente, cara a cara com um ser repugnante que a olhava com escárnio e impiedosa maldade. Pare! Voltar é mais difícil do que pensa. Quem é você? O que quer de mim? Vou acompanhá-la nesta perigosa viagem que empreendeu e me chamam de dúvida. Vou persegui-la como sua sombra, mas você só me verá quando olhar para trás. Se você conseguir chegar ao fim, eu estarei derrotado e desaparecerei para sempre, mas cuidado para não fraquejar e deixar cair a tocha, pois vou derrubá-la e levá-la para o sombrio abismo dos meus domínios. Soou uma maldosa risada e o ser repugnante desapareceu. Muda de horror e medo, Dagmar encostou-se à rocha e fechou os olhos. Nesse instante o contato de uma mão carinhosa e macia obrigou-a a recompor-se. Sob a luz avermelhada da sua tocha, ela viu ao seu lado um ser esbelto e jovem com um rosto dócil e abnegado, cujos grandes olhos cinzentos brilhavam com energia não humana a qual tudo se submetia. Você não está só, minha criança. Pegue a minha mão e aceite a minha ajuda e a conduzirei por esta trilha espinhosa. Tome um gole da beberagem secreta que trago comigo, ela ajudará a superar o cansaço e vencer as desilusões que encontrará inevitavelmente em seu caminho. Sem mim, nem a ciência, nem a fé estarão em condições de ajudá-la. Retirando um simples cálice, a aparição levou-o aos lábios de Dagmara. O líquido em seu interior tinha um aroma extraordinariamente agradável e um frescor vivificante. Revigorada e acalmada, a jovem impertigou-se, o rugido da tempestade e o faiscar dos relâmpagos já não pareciam tão horríveis, e a estreita, sinuosa e íngreme trilha diante dela já não assustava tanto. Então, ela disse com um sorriso, é claro que o aceito como companheiro de viagem. Mas, diga a quem é você. Por que você se considera mais poderoso que o saber e a fé? O ser misterioso sorriu. Você se surpreende com isso, vendo a minha modesta aparência? Obviamente, eu não sou tão maravilhoso quanto aqueles dois motores da humanidade, chamados de conhecimento e fé, mas as pessoas somente reparam em mim quando já estão perto do objetivo. Minha filha, sou a paciência. A minha ajuda é grande. Portanto, segure com firmeza a minha mão, pois sempre irá precisar de mim. Ao nascer na carne ou ao morrer na alma, tanto na terra quanto no espaço, sem mim você certamente irá cair e começar de novo o pesado caminho da ascensão infinita. Da minha fronte caem gotas de suor sangrento, mas você não deve assustar-se com isso, são gotas nobres. A própria essência de cada esforço seu, cada sacrifício, cada vitória sobre si mesma. Deste orvalho de sangue cria-se para você uma vestimenta de luz de eterna glória no espaço infinito. A beberagem que lhe dei é composta de 3 flores celestiais, a energia, a inabalável fé no objetivo e o amor à causa para a qual você trabalha. Se você permanecer fiel a mim, irei refrescá-la com esta beberagem, sempre que enfraquecer. Então, vamos indo. Junto a você, sinto-me invencível. Exclamou Dagmar e, entusiasmada, seguiu pela íngreme trilha.
Ela mantinha sua tocha no alto e a chama resplandecente iluminava abismos, rochas e seres sofredores, miseráveis e cobertos de fendas, caídos pelo caminho. Dagmar ensinava uns, fazia curativos em outros, ajudava e consolava terceiros. Mas, até aqueles que ela aliviava mordiam-lhe as mãos misericordiosas, cuspiam na sua tocha e atiravam-lhe pedras. Dagmar sentia-se cada vez mais cansada e dentro do seu coração subia o fel e a ira contra a turba ingrata que a perseguia com apupos, atirava-lhe lama, cobria de desprezo e ofensas, acusando-a dos mais diversos malefícios. Aquilo tudo começou a ficar insuportável. Ela queria fugir, mas toda vez que se voltava, encontrava dúvida, que, com um sorriso malévolo, abria para ela os seus braços. Esmagando a raiva que fervia em sua alma, Dagmar prosseguiu no caminho, tropeçando a cada passo. E, mesmo assim, ela afastou raivosamente a mão e o cálice do seu modesto e silencioso companheiro. Afaste-se! Gritou ela, fora de si. Você me irrita com o seu rosto impassível. Sua beberagem é nojenta e as gotas que caem da sua fronte sobre as minhas mãos queimam e me levam ao desespero. A imagem do ser cinzento empalideceu, parecendo dissipar-se na escuridão, e Dagmar cansada parou, ofegante. Encostando-se à rocha, apertou a tocha junto ao peito dolorido e, de repente, percebeu que a chama, que se apagava, havia queimado suas roupas e o seu corpo era uma única ferida. Dagmar olhou em volta com um olhar perdido e cheio de desespero. Por todos os lados a cercavam rochas nuas, dentadas e profundos desfiladeiros, no fundo dos quais rugiam e ferviam águas invisíveis. Somente lá longe, sobre uma pequena, mal iluminada e inacessível plataforma, via-se um altar tombado. Sobre ele pairava uma nuvem fosforescente, em seus degraus, jaziam cadáveres ensanguentados e desfigurados. Entre eles estava parada uma figura, anjo ou demônio, em cujos abundantes cachos de cabelos havia uma coroa de luz e nas costas viam-se duas enormes asas, uma branca e a outra, negra. Levantando a mão, esse ser misterioso apontou para a nuvem e pronunciou com voz solene: Eis a verdade que procuras. Oculta, indevassável, ela paira sobre o abismo, e somente aquele que nada teme pode alcançá-la. Aos pés do altar tombado de sua fé e esperanças estão caídos, desfigurados e ensanguentados, aqueles que fraquejaram. Eu os venci, pois sou o dragão, guardião da entrada do mistério, e ai de quem ousar lutar comigo, sem estar suficientemente armado para isto. Dagmar estremeceu de amargura e raiva. Um profundo ódio pela sua causa ferveu nela, num gesto brusco, ela jogou a sua tocha no abismo e ouviu o seu crepitar ao apagar-se. Então, uma profunda escuridão a envolveu no mesmo instante, do fundo do abismo, surgiu lentamente a zombeteira e triunfante dúvida. Ela esticou os braços para a jovem e algo empurrou Dagmar para a frente. De repente, ela sentiu o vazio sob seus pés e precipitou-se para baixo, batendo em pedras afiadas que rasgavam o seu corpo. Dagmar gritou, e acordou. Graças a Deus! Foi só um sonho ou alucinação provocada por meus nervos excitados, pensou. Em todo caso, parece um sinal de mau agouro. Capítulo 11. A notícia de que Dettingen estava gravemente doente e que seu fim estava próximo correu rapidamente e atraiu a atenção de todos. Saint André visitava a vila diariamente. Seu reconhecimento-a. Dettingen superou o sentimento pesado e doentio que o atormentava na presença de Dagmar, a quem amava sem qualquer esperança de correspondência. O conde considerava seu dever prestar uma atenção fraternal e amor ao velho, que lhe revelou grandes verdades sobre o mundo invisível e que fez sua alma renascer. Dettingen, por sua vez, aproveitava os últimos dias para iniciar o rapaz nos mistérios da ciência oculta dentro da capacidade deste. O duque e a duquesa também visitaram várias vezes o doente. Somente Desidério não aparecia, ele não conseguia se decidir a encontrar Dagmar, evitando-a a todo custo, a partir do dia humilhante em que ela rejeitou a sua proposta de casamento. Na manhã seguinte ao famigerado encontro com Dagmar, Desidério acordou nervoso, irritado e muito raivoso. Ele não somente sofria da dor de cabeça da bebedeira e do amor próprio ferido, mas teria também de enfrentar a mãe que, como ele bem o sabia, odiava as farras e não suportava quando ele voltava para casa bêbado. Entretanto, para sua enorme surpresa, a baronesa recebeu-o com muita condescendência quando ele apareceu no desjejum irritado e inchado. Não houve nenhuma crítica, nem o menor comentário sobre o ocorrido. Quando Desidério, encantado com tal graça, beijou a mão da mãe em despedida, esta enfiou-lhe no bolso um maço de dinheiro e disse, dando um tapinha amigável no rosto: vai e divirta-se, meu garoto. E esqueça a tristeza. Tal harmonia continuou a reinar entre a mãe e o filho.
Nunca antes a baronesa fora tão generosa e tão condescendente até para os mais insanos atos de Desidério. Aliás, havia muito tempo, ela já era uma nociva influência à alma do filho. Mulher vulgar, sem coração e insolente nos próprios atos e convicções, ela não sabia e nem queria ensinar-lhe os princípios da discrição e honra, que considerava risíveis e absolutamente inúteis. Ela exagerava nos elogios e admirava a aparência do filho, desenvolvendo a sua vaidade natural e o egoísmo. Assim acostumou a olhar para si próprio, seus interesses e até caprichos, como o centro de tudo, sentindo-se no direito de sacrificar qualquer coisa ou pessoa que o incomodasse. E, principalmente em relação às mulheres, a baronesa tentava com todas as forças incutir e apoiar em Desidério a sua já conhecida desonestidade. Ela sempre achou absolutamente natural que um homem tão bonito e brilhante como Desidério deveria satisfazer seus sentidos sem ser atrapalhado. Na sua opinião, ele tinha o direito de seduzir qualquer mulher que lhe agradasse, não importando se tal mulher fosse a esposa ou o amor do seu melhor amigo, e depois varrê-la do seu caminho se ela o incomodasse. Esta atitude deveria aparecer aos olhos de Desidério como audácia e, principalmente, servir como defesa legal da sua liberdade pessoal. A sociedade devassa e desencaminhada que Desidério frequentava era um solo fértil ao sucesso. As conquistas fáceis desenvolviam o seu orgulho e vaidade natural. Por isso a negativa de Dagmara de aceitar o seu amor e nome foi um duro golpe para ele, se não no coração, então no amor próprio. Agora ele sentia pela orgulhosa moça um misto de raiva, ódio e uma surda sede de vingança. E eram estes sentimentos que o impediam de visitar Dettingen. Desidério entendia que tal indiferença da sua parte, ao homem que salvou a sua vida e que o abrigou em casa por alguns meses, era muito ruim para sua imagem. Por isso, mesmo contra a vontade, ele decidiu finalmente fazer uma visita a Dettingen, o que já estava ficando inadiável. Conseguindo habilmente a informação de que Dagmar iria ausentar-se de casa por algumas horas, Desidério decidiu aproveitar essas oportunidades e visitar a vila. Dettingen recebeu-o amavelmente. Durante a conversa, nenhuma vez mencionou Dagmara, de modo que, Desidério, constrangido, recuperou a sua costumeira pose. A mudança radical na aparência do velho impressionou-o profundamente e despertou compaixão em sua alma, mas quando o olhar de Dettingen fixou-se nele e parecia enxergar o mais profundo de sua alma, Wallenrod foi novamente tomado de uma obscura sensação de perigo. "O senhor está vendo o meu futuro, barão?" perguntou com um sorriso forçado. "Neste caso, peço-lhe que me diga o que vê. Recordo que certa vez o senhor previu que eu por 2 vezes estaria entre a vida e a morte sob este teto. Metade desta profecia já se realizou. E isso desperta em mim uma forte vontade de ouvir do senhor o que o futuro me trará." Dettingen meneou a cabeça. "Não vejo os acontecimentos que o aguardam, mas leio em seus olhos um conturbado passado e um futuro ainda mais agitado. Se o senhor quiser ouvir os comentários de um moribundo sobre isso, posso contar-lhe com prazer." "Mas é claro que quero. Eu ouvirei com gratidão e respeito que merece um homem a quem devo a vida", respondeu Wallenrod. "Neste caso, digo-lhe, abandone sua vida depravada e a perseguição aos prazeres vazios e mentirosos. O mundo no qual o senhor vive se vangloria do vício, considerando-o como qualidade e não se detém diante de nenhuma baixeza, pois que tal comportamento não traz consigo nenhum castigo. Entretanto, as pessoas não sabem que todos os seus abusos repercutem cruelmente sobre si próprias, e que não se transgridem impunemente as leis que regem o nosso corpo e alma. Eu já lhe mostrei um pouco dos mistérios ocultos e o senhor deve compreender que atos imorais, egoísmo e paixões desenfreadas mancham o corpo astral e quebram a corrente mágica que o protege. E quando esta proteção invisível não mais existir, nada irá protegê-lo das forças fatais, que aguardam a sua menor fraqueza e o menor tropeço para pular sobre o senhor e arrastá-lo ao abismo da provação de vida não cumprida. Atualmente está na moda zombar da religião, negar a existência de Deus e considerá-lo inútil só porque ele não derruba e nem castiga abertamente por todos os abusos e vícios. Esquecem, entretanto, que a vida é curta e a volta à origem invisível é inevitável, e que seus acusadores e juízes serão as leis que vocês transgrediram. Repito, barão, ai do mortal que ignorar as leis mágicas e manchar o seu corpo astral, brincando com terríveis e desconhecidas forças como um selvagem brincando com arma de fogo." Desidério, pálido e emocionado, ouvia tudo em silêncio. A voz solene e sonora e o rosto magro, emoldurado por longa e grisalha barba, impressionavam. Parecia-lhe que a voz vinha de além-túmulo, invocando sobre a sua cabeça aquelas duras leis que ele tantas vezes transgrediu. Dettingen fitava-o com um olhar de profunda tristeza.
Ele sabia que as suas palavras resvalariam sem deixar rastros na couraça intransponível da indiferença, mimo e vício, a qual estava presa a sua jovem mais egocêntrica e vaidosa alma. Com um profundo suspiro, ele abriu a gaveta da escrivaninha, retirou de lá um envelope lacrado e entregou-o a Desidério. Este envelope, barão, contém instruções para o senhor. Mas não deve lê-las enquanto Saint-André não lhe disser que chegou a hora de conhecê-las. Prometa-me que não abrirá o envelope até chegar o momento. Eu lhe juro que não abrirei. Exclamou Desidério, lisonjeado pela inesperada confiança do mago e satisfeito pela conversa tão desagradável ter tomado outro rumo. Desidério guardou cuidadosamente o envelope na carteira, mas não teve tempo de dizer nada pois, naquele instante, a porta se abriu silenciosamente e Dagmar entrou no quarto. Ao ver o barão, ela empalideceu e parou, tomada por uma sensação doentia. Pareceu-lhe que um sopro de ar pesado e quente atingiu seu rosto e cortou-lhe a respiração. Desidério percebeu, ao primeiro olhar, que a jovem mudará muito. Ela parecia mais alta e magra e seus olhos de aço perderam a antiga expressão sorridente e carinhosa, fitavam-no agora de modo sombrio, pensativo e duro, com um olhar frio e hostil. Além do mais, a repentina palidez de Dagmar lisonjeou o seu amor próprio e consolou-o pela negativa recebida. Valenrod aproximou-se dela com toda a sua peculiar pose e apertou-lhe a mão. No mesmo instante, sentiu como um choque elétrico percorrer todo o seu corpo e parar no coração. Mas a emoção, provocada pelo encontro inesperado, o fez esquecer essa sensação quase imediatamente. Querendo mostrar desembaraço, ele começou a falar de banalidades, mas Dagmara, cumprimentando-o friamente, estava pouco comunicativa e nem tentou impedi-lo quando ele começou a se despedir. Assim que o barão saiu, ela sentiu uma estranha fraqueza, encolheu-se numa grande poltrona e rapidamente adormeceu num sono pesado e agitado. Pouco depois chegou Saint-André e, vendo a jovem dormindo, quis sair sem ser percebido, mas Dettingen fez um sinal para ele aproximar-se. Não se preocupe, Philippe. Ela não vai acordar. Ajude-me a levantar e ir ao laboratório. Preciso falar-lhe. Quero revelar somente a você um importante segredo que aperta o meu coração. Quando Dettingen contou sobre o acontecido durante a doença de Desidério, Saint-André ficou mudo por instantes e uma palidez espalhou-se pelo seu rosto. Santo Deus! O que o senhor fez, mestre? Murmurou finalmente. Isto é horrível, ela estar ligada a ele. Desidério é volúvel e esbanjador incorrigível, que jamais gostará da vida familiar. Ao usar as mulheres ele as despreza, e só se diverte enquanto está seduzindo. Depois, sem nenhum remorso, abandona-as, assim que se cansar. Tudo isso está certo e já o sabia antes de ter feito o que fiz, mas mesmo assim, este destino fatal devia se realizar, respondeu taciturno Dettingen. Não consegui decidir-me a contar a verdade a Dagmara, continuou ele, e, em caso de ela ter um ataque letárgico, que é muito possível, deixei instruções com Valenrod. Entretanto, ele não deve abrir o envelope lacrado até que você lhe diga que isto é necessário. Eis a cópia das instruções. Você deve estar presente e certificar-se de que tudo será feito conforme as minhas instruções. Em nenhum momento deixe-a sozinha com ele. Prometa-me isto, Philippe. Juro-lhe que farei tudo o que depender de mim para que as suas ordens sejam cumpridas à risca e Dagmara não saiba da verdade, respondeu o conde, apertando a mão do ancião. Com a aproximação da morte, no espírito de Dettingen instalava-se uma clara paz. Ele se trancava por dias inteiros no santuário e saía de lá solene e concentrado. Faltando 3 dias para a morte, o que só ele conhecia, Dettingen levou Dagmar ao santuário. Ela usava, pela primeira vez, uma túnica branca de linho, seus cabelos estavam soltos e sobre a cabeça trazia uma coroa de flores de verbera. O pai ensinou-lhe o ritual de invocações, e em seguida, acendeu as velas e os carvões nos tripés. Abrindo uma grande caixa metálica em forma de capela, ele mostrou a Dagmar um sino de prata pendurado dentro da mesma. Nos momentos importantes da vida, você executará o ritual que ensinei e tocará o sino 7 vezes, pronunciando o nome escrito neste rolo de papiro. A seu chamado, virá aquele que você irá ver agora, ele é o meu protetor e instrutor. Ele é poderoso, sábio e venceu a dúvida. Quero entregá-la sob a sua tutela. Dagmara, pálida, olhava emocionada para o altar sobre cujos degraus logo surgiu a impressionante figura do mago. Estarrecida com a incrível beleza do desconhecido e o mistério de sua aparição, a jovem ajoelhou-se, o mago aproximou-se e pôs a mão sobre a sua cabeça. Um calor benéfico correu pelo corpo de Dagmar e ela ouviu uma voz harmoniosa dizer: quando você me invocar, eu aparecerei.
O quanto for forte a sua fé, tão forte será a minha ajuda. Dagmara levantou os olhos. O olhar ardente do mago atravessava-a por inteiro, preenchendo sua alma com fé e esperança. Nesse instante, ele levantou a mão, uma morna e refrescante corrente bateu diretamente no rosto de Dagmar e ela, instintivamente, fechou os olhos e quando os abriu novamente a incrível visão havia desaparecido. Mas, ela própria e o chão à sua volta estavam cobertos de lindas flores, que espalhavam um aroma absolutamente desconhecido para ela. O mestre lhe concedeu a sua tutela. Seja firme nas provações, minha querida, e ele não a deixará, disse Detingin. Na véspera do dia que ele sabia ser o último, o venerando sábio disse a Dagmar e Saint André que iria retirar-se para o santuário e não queria ser incomodado, mas que no dia seguinte à noite eles deveriam estar reunidos no seu gabinete, quando ouvissem a campainha elétrica, deveriam subir para juntarem-se a ele. A noite e o dia passaram para Dagmar numa indescritível tristeza e enfado, ela sentia a aproximação de algo muito ruim e não parava de chorar e rezar. Perto das 6 horas da tarde chegou Saint André, juntos foram ao gabinete, e lá permaneceram calados, aguardando, com tristeza e medo, o sinal de chamada. A campainha tocou perto das 9h30. Os jovens estremeceram e apressaram-se a entrar no santuário. Ele estava iluminado para uma grande solenidade, sobre o altar estava aceso o candelabro de 7 velas e nos tripés queimavam aromas agradáveis, mas sufocantes. Detingin, numa vestimenta de linho, estava sentado junto à mesa, sobre a qual havia um estranho e grande relógio e um cálice. No peito do velho luzia uma estrela e o seu rosto parecia transformado e transpirava uma imponente e iluminada paz. Aproximem-se, minhas crianças, e os abençoarei neste momento tão solene para mim, disse ele com amor. Após abençoar e beijar a ambos, Detingin apontou para o relógio à sua frente. Vejam, amigos, este pequeno milagre da mecânica que representa o horóscopo de minha vida. O conde e Dagmar abaixaram-se para olhar mais de perto. A caixa alta e larga, de carvalho negro, tinha um nicho com 2 figuras que era difícil dizer se eram feitas de bronze ou cera. Uma das figuras representava o tempo, com a típica foice e ampulheta, a outra estava coberta por um lençol e segurava, numa das mãos, uma tocha acesa e, na outra mão, o cordão do sininho de prata pendurado no teto do nicho. Entre as 2 estatuetas místicas havia um grande mostrador de relógio, cheio de círculos e sinais cabalísticos e pelo mostrador corria rápida e silenciosamente um ponteiro vermelho como sangue. Vejam! Disse Detingin. No tempo, entre o nascimento e a morte flui a minha vida e a de todos. O pequeno ponteiro púrpura é o sopro da vida, e pelos inúmeros círculos que cobrem o mostrador, vocês percebem que ela já percorreu um longo caminho. Agora, ela se aproxima do alvo e, assim que o alcançar, o fogo da vida irá apagar-se e o sino soará a hora da libertação, a hora do retorno ao mundo astral. Ao ouvir aquelas palavras, Dagmara soltou um grito e lágrimas jorraram de seus olhos. Detingin apertou-lhe a mão, trouxe-a para si e beijou-a. Não chore, querida. Não encabule com sua fraqueza este grande momento. Somente um profano choraria assim. Você deve concentrar-se numa pura e desinteressada prece para facilitar a libertação do meu espírito da cobertura corporal. Pois uma alma que está pronta para partir nada mais é do que prisioneira para a qual estão abrindo as grades da prisão. A maior prova de amor por mim neste momento solene será a sua calma e a prece. Dagmar ajoelhou-se em silêncio e apertou a própria testa na mão do ancião. Ela quis ser forte e tentava rezar. Agradeço por este esforço de vontade com que você quer provar a sua afeição, disse Detingin. Agora, pegue do altar o lenço dobrado e a vela. Com o lenço você cobrirá o meu rosto e você, Filipe, acenda a vela e a coloque na minha mão. Trêmulos, os jovens executaram suas ordens, ajoelharam e ficaram num angustiante silêncio. O conde estava pálido como um fantasma e o corpo de Dagmara começou a exalar frio suor, não a deixando pensar. Ela estava completamente concentrada na aproximação da misteriosa e terrível desconhecida que chamam de morte. De repente soou baixo a voz firme de Detingin: meu trabalho na terra terminou. A carne cumpriu o seu papel e retorno para o infinito invisível e incomensurável para comparecer diante daquele indescritível, aquele que ninguém pode conceber, aquele que não tem início nem fim e cujo nome se pronuncia com tremor. Ó, Ser Supremo! Tu, a quem tudo obedece, desde o último A. Tomo até a eternidade, sê misericordioso com o sopro que de ti saiu, e conduze-o através dos abismos da sabedoria para a sua origem divina. A voz calou-se e soou um surdo e distante sino. Um forte ruído como de vento em tempestade encheu o quarto, a tocha que a figura do relógio segurava apagou-se e tudo silenciou.
Saint André recompôs-se primeiro. Vendo que Dagmar estava caída sem sentidos, ele aproximou-se de Dettingen, levantou a vela que caiu de suas mãos e retirou o lenço. O ancião estava morto. Seu rosto imóvel assumiu uma solene concentração, o iniciado entrou no mistério que corajosamente estudava em vida. Com um sentimento misto de tristeza e alegria, Saint André voltou-se, levantou Dagmar e levou-a para seus aposentos, onde a entregou aos cuidados da camareira. Em seguida, escreveu 2 mensagens, uma para Dinah, pedindo-lhe que viesse visitar a amiga e a outra, a Lothar, informando o acontecido. Terminado isso, o conde subiu novamente ao santuário, apagou as velas e limpou e guardou os objetos sagrados. Em seguida, levou com certa dificuldade o corpo do ancião para o quarto contíguo, fechou o santuário à chave e chamou o velho mordomo de Dettingen para ajudá-lo a colocar o corpo no caixão previamente preparado por ordem especial do falecido. O conde encarregou-se de todos os procedimentos do enterro. 2 dias depois realizou-se o enterro, sem nenhuma pompa, mas com grande aglomeração de curiosos. Dagmar estava arrasada. Durante aqueles dias, Dinah mudou-se para a vila, mas imediatamente após o enterro, ela levou a jovem para sua casa, declarando energicamente que não a deixaria ficar naquela horrível casa construída sobre o local dos antigos Sabá e onde de cada esquina a morte parecia fazer careta. Mas a permanência de Dagmar na casa da senhora Rambash foi curta. A jovem duquesa convocou-a ao palácio e lhe disse que a nomeava dama da corte e que os seus aposentos no palácio já estavam prontos. Subentende-se, minha querida criança, que você está liberada de qualquer serviço e pode dispor integralmente do seu tempo enquanto o seu luto não passar e o novo ambiente irá ajudá-la nisso. Tirando-a das amargas lembranças, que abarrotam a vila egípcia, estou somente cumprindo a vontade do seu finado pai. Dagmara, com lágrimas nos olhos, agradeceu à duquesa e o seu reconhecimento ficou ainda maior quando ela viu que seus aposentos ficavam contíguos ao boudoir da duquesa. Os aposentos consistiam de 3 quartos, mobiliados com luxo e conforto e o dormitório parecia um ninho de seda e musselina. Passaram algumas semanas. Dagmara vivia isolada e nada podia desanuviar a sua profunda infelicidade, apesar da bondade e simpatia de que foi cercada. Após a morte do pai, ela caiu numa fase opressiva de solidão. O Dr. Heger visitava-a regularmente e ficava muito preocupado tanto com o seu estado geral quanto com sintomas de doença cardíaca que apareceram repentinamente. O jovem médico tratava-a, aborrecido por ela não querer apelar para os estranhos mais eficazes, conforme a opinião de Dettingen, remédios que tinha à sua disposição. Acalme-se. Se eu não quiser morrer, então utilizarei drogas mais eficazes do que as suas gotas e comprimidos, respondia Dagmara com um fraco sorriso. No início de junho Dagmara recebeu permissão para passar 2 meses na sua vila. Sua infelicidade aos poucos acalmou-se e a lembrança de Dettingen perdeu aquela agudez dolorida. A luz do sol e o verde exuberante davam um aspecto alegre àquela construção peculiar. Dagmara sentia-se bem, sonhando com o pai nos mesmos quartos onde ele vivia, mas não se decidia a entrar em contato direto com ele. Capítulo 12. Após o retiro e descanso de 2 meses em sua vila, Dagmara voltou à corte e começou a cumprir suas obrigações junto à jovem duquesa, que a tratava sempre com carinho e atenção. Dagmar estava mais calma, mas continuava triste, pensativa e, na medida do possível, evitava a sociedade. Por vezes, ela sentia, de repente, uma estranha fraqueza e parecia-lhe que o fluido vital a abandonava. O sono, antes tranquilo e fortificante, transformava-se frequentemente em algo parecido com letargia consciente, deixando o corpo completamente imóvel e a mente com uma especial e dolorosa sensibilidade. Naqueles minutos diante dela sempre aparecia, com dolorosa nitidez, a imagem de Desidério. Ela também notou que aquela inexplicável sensação provocada pela presença do barão, que já acontecia quando seu pai ainda estava vivo, começou a ficar cada vez mais forte. Ela pressentia a sua chegada e um estranho e ardido odor, mistura de sangue e perfume, anunciava a sua aproximação, mesmo que não o estivesse vendo. Isto ela comprovou centenas de vezes. Sentindo um sopro pesado e quente, Dagmara chegava até a janela e, alguns instantes depois, a carruagem de Valenro aparecia, vindo pela rua em direção ao palácio. E quando ele ia embora, ela começava a sentir frio e cansaço. A consciência de que estava submissa a uma influência inexplicável e fatal de um homem que não a amava e pelo qual não sentia nem atração nem respeito, levava Dagmara ao desespero, despertando nela irritação pelo orgulho ferido. Tentou curar-se da inexplicável doença com os poderosos remédios deixados por Dettingen e percebeu, com horror, que aqueles remédios, em vez de aliviar, pioravam o seu estado.
Desidério, por sua vez, também sentia algo estranho nos encontros com a jovem. A sua imagem aparecia em sua mente com irritante constância, principalmente quando estava sozinho e queria descansar. A imagem, que ele imaginava ser consequência de sua derrota, aparecia nítida e provocava nele um misto de amor e raiva. Além disso, ele não tinha esse sentimento com nenhuma das outras mulheres que amou, seduziu e depois abandonou quando já estava satisfeito. Certa noite, ele sentia-se particularmente irritado, nervoso e sem sono. Desejando espairecer um pouco, sentou-se na escrivaninha para colocar em ordem seus papéis, e no fundo de uma das gavetas, achou o envelope lacrado que lhe entregou Dettingen alguns dias antes de morrer. Desidério pegou o envelope e ficou olhando-o. O que conteria aquele misterioso envelope e por que ele só deveria conhecer o seu conteúdo quando Saint André indicasse? Ele, de repente, sentiu-se ofendido com tal obrigação e, sob a influência da persistente imagem de Dagmara, compreendeu imediatamente que a carta do mago, muito provavelmente, se referia a ela. Talvez Dettingen quisesse incumbi-lo de transmitir alguma coisa à jovem. Em todo caso, aquilo nada tinha a ver com Philippe. E por que ele precisava de mentor? E sem muito pensar, Desidério, movido pela raiva, quebrou o selo e tirou do grosso envelope uma folha de papel. A carta era bem longa. À medida que lia, o rosto do barão foi empalidecendo e na testa apareceram gotas de suor frio. Ao terminar, ele deixou cair a carta e encostou-se na mesa, espanto e horror apertavam o seu coração. Que ciência terrível e misteriosa! Que poder ela tem sobre seus adeptos se eles sacrificam até pessoas que, aparentemente, amam? O que é isso, senão um ídolo de Moloch que exige vidas humanas em sacrifício? E seria possível a operação de que falava Dettingen? Desidério lembrou então um artigo de revista, sobre dois cientistas que fizeram uma experiência bem-sucedida de transmissão de sensibilidade. Se um tal de Coronel Roche conseguiu concentrar a sensibilidade de uma pessoa na água do copo, na flor ou numa fotografia e aquela pessoa sentia as picadas executadas sobre a planta ou a foto, ou, enfim, se os médicos podiam transmitir doenças de pacientes para pessoas sadias e depois ambas ficavam curadas, então por que não se poderia despejar a essência da vida de um ser para outro, sem nenhuma alteração aparente na saúde dos mesmos? Também os médicos não sabem as consequências das suas experiências. Com profundo suspiro, Desidério escondeu a carta de Dettingen e foi deitar, mas o sono não vinha e ele só adormeceu ao amanhecer, de cansaço. Quando acordou, estava bem mais calmo. De dia, os laços que o prendiam a Dagmara já não assustavam e encheram-no de vaidade. Agradava-lhe a consciência de ter poder sobre outro ser. Agora ele entendia a sensação estranha que tomava conta de Dagmara em sua presença. Aquilo não era paixão oculta, como ele imaginava, mas a ação de forças ocultas. Desidério quase perdoou a jovem por sua ousadia de tê-lo rejeitado, pela frieza e pelo desrespeito à sua pessoa. Ela é sua escrava e muito mais do que seria se fosse uma paixão passageira. Ele adquiriu sobre ela direitos bem mais sólidos do que a Igreja concede. Mas essa ligação era bilateral e ele próprio poderia sofrer graves e inesperadas consequências, o que diminuía muito o favor que Dettingen lhe fizera. A partir daquele dia, Desidério ansiava de desejo de testar o seu poder. Era difícil encontrar o momento oportuno, pois Dagmar evitava cuidadosamente ficar com ele a sós. Desidério, entretanto, era paciente e persistente. Logo conseguiu saber que a jovem, de vez em quando, passava uns dias na casa de Dinah. E ficou aguardando uma dessas visitas para aparecer na casa da senhora Rambash, certificando-se antes de que a dona havia saído. Depois de ser informado pelo mordomo que a senhora Rambash não se encontrava mais, logo estaria de volta e que a condessa Elfenberg estava sozinha na estufa de plantas, Valenro dirigiu-se imediatamente para lá, dizendo que iria esperar a volta da anfitriã. A estufa era uma ampla galeria de vidro que saía para o terraço, cheia de plantas raras. Dagmar estava semideitada no balanço entre arbustos de magnólias em flor e tão absorta em pensamentos, que só notou a aproximação do visitante quando este dirigiu-lhe a palavra. Desidério notou que ela estava muito pálida e nitidamente doente. Ao som de sua voz, Dagmar estremeceu e seu rosto ficou lívido, depois vermelho e novamente lívido, mas seu olhar como sempre permaneceu hostil e atento. Com expressão fria ela retirou a mão que o conde segurou mais tempo do que devia. Isso irritou-o e, quase imediatamente, passou pelo seu semblante um imperceptível sorriso de desdém. Está tudo acabado, minha querida. A sua altivez não a salvará do meu poder, pensou ele. A sua resistência não levará a nada, e você cairá nos meus braços quando eu a desejar.
Parecendo sentir esses pensamentos, Dagmara dirigiu-lhe o seu olhar hostil e desconfiado, mas o bonito rosto do jovem oficial já apresentava uma expressão contida e respeitosa. Ele começou a falar do tempo e do calor que fazia e, quando Dagmara respondeu que o calor provocara nela uma dor de cabeça, Desidério agarrou rapidamente um leque e começou a abaná-la. No mesmo momento ele concentrou nela sua força de vontade, ordenando-lhe que dormisse. E, para o seu grande prazer, logo percebeu que o rosto de Dagmar assumiu uma expressão cansada e sonolenta, suas pálpebras fecharam-se rapidamente e a respiração tranquila e uniforme indicava que ela adormecera. Desidério olhou-a com ar triunfante. Realmente ela era encantadora e destacava-se sobremaneira das mulheres de todos os tipos e categorias que já passaram pelas suas mãos. Tudo nela era delicado e transparecia nobreza, qualquer toque bruto parecia que iria quebrar a sua figura esguia e graciosa. Seu espírito, calmo, equilibrado e de pureza virginal harmonizava completamente com a sua aparência. Mas conseguiria ele acender naquela alma a chama da paixão, e ensinar àqueles lábios rosados palavras de amor? Desidério inclinou-se, pegando a mão de Dagmara. Instantes depois ele percebeu que um tremor percorreu o corpo de Dagmara e a palidez de seu rosto alterou-se para um tom róseo. À medida que ele apertava em sua mão aqueles dedos finos, um fluido vital parecia inundar o corpo da jovem com novas forças e nova vida. Dagmara, você está dormindo? Você me ouve? Perguntou Valenrod. Sim. Você percebe que estamos ligados por laços fluídicos que eu comando? Uma expressão de amargura e tristeza distorceu o rosto de Dagmara, ainda dormindo. Sim, eu vejo estes laços. E então? Você está pronto a obedecer voluntariamente, ou devo obrigá-la a isto? Em outras palavras, você irá pertencer-me, apesar de me dizer não. Para minha infelicidade, sim. Diabos. Pelo menos, foi sincera. Então, na sua opinião, pertencer a mim é uma infelicidade? Então, confesse. Você me ama? O senhor me agradava, mas não era amor. Quando me convencer que o senhor não merece nem respeito nem amor, pelo seu comportamento em relação à minha pessoa, então apagar-se-á qualquer bom sentimento pelo senhor. Mas contra o seu poder sempre irei lutar, murmurou a jovem, e pelos seus lábios passou um sorriso desdenhoso de desprezo. Naquele minuto ouviu-se o barulho de carruagem chegando e soou a voz de Dina, que conversava alegremente com alguém. Desidério ficou irritado por ter sido incomodado numa hora tão interessante, mas nada podia fazer. Soltou as mãos de Dagmara, executou alguns passes e soprou no seu rosto. Acorde! Murmurou ele. E dirigiu-se rapidamente para a porta, cumprimentando alegremente Dina e Lothar que vinham pelo jardim. Dagmar abriu os olhos com um suspiro. Será que estava sonhando? Não, aquilo era impossível. Valenrod, ainda com o leque na mão, descia do terraço ao encontro da dona da casa. Olá, Dagmara. Como você está fresca e rosada hoje? Nem sinal da antiga palidez. Disse o médico Reiger, apertando-lhe a mão. Vejo com satisfação que finalmente acertei no tratamento. Você deve continuar com ele, acrescentou alegremente. Desidério virou-se e colheu uma rosa, que prendeu na lapela. Mas que idiota! Murmurou ele com desprezo. Não foram as suas drogas que realizaram este milagre, mas o meu tratamento. Você com a sua ciência é simplesmente um ignorante. Ah, Dettingen, como você foi hábil naquela hora, acrescentou ele, em pensamento, observando com um sentimento estranho a ação da força mágica no frescor do rosto de Dagmara. Fazia muito que ele não a via tão alegre e viva. A partir daquele dia, animado com o duvidoso sucesso do seu tratamento, Lothar começou a visitar Dagmara com mais frequência, e seu sentimento por ela aumentava cada vez mais. Por prescrição do seu zeloso médico, Dagmara levantava da cama cedo e realizava diariamente longos passeios. O seu local preferido para isso era um pequeno bosque próximo da cidade. No meio desse bosque existia uma gruta e uma fonte d'água denominada Fonte de Nossa Senhora. O lugar era encantador, cercado por carvalhos seculares entre os quais corriam as águas cristalinas da fonte. No interior da gruta, no nicho para onde levavam alguns degraus, havia uma imagem da Virgem Maria com o Jesus menino nos braços. A pedra escurecera e desgastara sob a ação do vento e o pedestal da imagem estava liso pelos beijos dos fiéis. Apesar da indiferença religiosa que cada vez mais tomava conta da turba, tanto no nicho como nos degraus sempre havia flores frescas e na lamparina acesa nunca faltou óleo.
Do outro lado da gruta foi instalado um pequeno altar de pedra, sobre o qual 2 vezes por ano eram rezadas missas.